Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que alegria ter você aqui comigo novamente no canal para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Nos próximos minutos estarei falando uma palavra abençoadíssima, né? Conecte ao Senhor. Nós precisamos estar conectados ao Senhor para que a gente entenda qual é a vontade dele para a nossa vida, para que a gente não perca tempo, né? E não precise voltar ao caminho inicial. É sobre esse conteúdo tão abençoado que eu quero falar com você nesta manhã de Deus. Mas antes de a gente começar, queria pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente desejo enviar conteúdos como esse para contribuir com a sua caminhada espiritual, contribuir para o teu casamento, a tua vida ministerial, para que você seja uma bênção por qualquer lugar que você ande, meu irmão, minha irmã. Amém? Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra no livro de Provérbios, Antigo Testamento, né? Capítulo 16, versículo 9, que diz o seguinte: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Hoje nós vamos estar falando sobre projetos, sobre estar atento a ouvir a voz de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que elas começam a vida delas e elas vão dando tiro para tudo que é lado. Não tem foco. E é o que eu falo. Se você não tem foco, você não sabe para onde você vai. E se você não sabe para onde você vai, você não é uma pessoa produtiva. E se você não é produtivo, você se torna uma pessoa frustrada. Porque você vai ver todo mundo vencendo na vida e você ficando para trás. É exatamente isso. Você vai ficar para trás. Você vai ver as pessoas casando bem, tendo ministério, tendo empresa, tendo carro, tendo casa, viajando para o exterior, fazendo faculdades, crescendo profissionalmente, e você vai ficando para trás. Vai crescer no ministério, vai ter, né? Vai ter sucesso, êxito. Mas você não. Por quê? Porque você não se planeja. Simplesmente por conta disso. Infelizmente, existe uma geração de cristãos que estão aí hoje, que são uma geração de cristãos mimimi, infantis, que não amadureceram, não aprenderam. E por que não amadurece, não cresce? Porque não estuda a palavra. Está mais preocupado realmente em receber revelação, mais preocupado em ver cura, prodígios, milagres, maravilhas, do que ouvir a palavra de Deus. Eu não sou contra isso, e eu já falei e canso de dizer, irmãos. Sexta-feira agora, né, retrasada, melhor dizendo, eu trabalhei no profético. Amo fazer isso. Só que eu sempre falo, a maior profecia é a palavra de Deus. Nós precisamos entender. O próprio Cristo, quando ele estava pregando no Sermão da Montanha, e ele vê que o povo estava ali só para ver sinais. Tem muita gente que vai para a igreja só por causa disso. Quer a bênção, mas não quer o abençoador. E aí o Senhor chutou todo mundo de lá. Ele olha para os discípulos: e vocês? Diz quem eu sou. Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, o próprio Deus, fala: tu és o Cristo, né? Aí ele fala: em verdade vos digo que não foi sangue no carne que te revelou, mas meu Pai que estava no céu. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã é que nós precisamos ter foco na nossa vida. Você não pode sair desgovernado como um carro, fazendo o que você quiser numa autopista. Da mesma forma, a sua vida você tem que saber conduzir. Você precisa realmente entender aqui. A transformação é aqui. Irmãos, entenda. A batalha que o inimigo trava com a gente é aqui, ó. Você precisa mudar a sua mente, amadurecer, maturidade, para você não ser enganado. Porque se você for enganado, você vai sofrer e você vai achar que Deus não lhe ama. Por isso a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, se conecte ao Senhor. Deus tem um propósito para cada um de nós nessa vida. Você precisa descobrir para que Deus te chamou. Você precisa descobrir o que Ele quer para você, para que você seja realizado. Às vezes a pessoa trabalha em uma coisa, ela faz uma coisa que não foi chamada. Eu lembro, irmãos, que no começo da minha caminhada na fé, na igreja,
tinha um presbítero que ele queria ser ministro de louvor. E aí ele ficava naquele tecladinho tocando e tocando e tocando. Mano do céu, pensa num negócio que dava raiva. Deus me perdoe, eu pedia perdão para Deus. Um negócio horrível. Mas ele queria insistir que queria aquele tecladinho porque ele queria tocar no louvor. Mas a criatura não foi chamada para tocar no louvor. Você precisa saber para que Deus te chamou. Não insista naquilo que Deus não te chamou. Talvez nesse exato momento Deus te trouxe aqui para te dar um alerta. Talvez você está falando e está fazendo o que não é para fazer. Presta atenção. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor dá uma promessa para Abraão, né? Ele diz o quê? Anda na minha presença e sede perfeito. Ou seja, só na presença de Deus a gente é perfeito. Não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, Deus está falando assim, tu será uma bênção, né? Resumindo assim, no geral. Ou seja, qual foi a direção? Para Abraão ser abençoado, ele não poderia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele teria que andar no caminho do Senhor. Então Deus deu uma direção para Abraão. Abraão, você só vai ser bênção se você andar no meu caminho. Então havia uma direção. Abraão precisava estar conectado espiritualmente com o Senhor para não fazer aquilo que Deus não queria. E existem pessoas que começam a fazer coisas, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deus chamou o cara para ser um pastor, pregar na igreja local. Aí o cara quer ser youtuber. Aí o cara tá lá na igreja, cuida de 60 pessoas. Aí no YouTube ele tem 1 milhão de pessoas. Agora você imagina chegando no céu. Deus vai chegar lá e falar assim: você, Joãozinho, Senhor, eu tenho 1 milhão de seguidores no YouTube. Aí o Senhor vai pegar, abrir o livro dele lá e olhar. Mas não, esse não é o propósito, não foi o que eu te pedi. E aí, irmão? Eu vou melhorar a situação. Eu sei que tem muita gente que trabalha aqui ou já trabalhou. Imagine você chegando numa empresa e você ser colocado para fazer algo e você faz algo oposto que o teu patrão não te pediu. Aí você prosperou naquilo que você fez, o teu patrão chegou lá, mas não foi o que eu te pedi. Nós precisamos ter a nossa mente aberta, estar conectados. Pastor, como é que eu posso estar atento e conectado ao Senhor? Intimidade com Ele, oração, jejum, leitura da palavra. Como que você vai saber o que Deus quer para você se você não se comunica com Ele, se você não tem vida de comunhão com Ele? Porque tem gente que acha que comunhão com Deus é servir na igreja. Não é, irmão. Igreja é lugar de serviço, nós vamos trabalhar. Quando eu vou para a igreja, eu vou trabalhar. Agora, neste momento, vocês estão me ouvindo, eu estou trabalhando para Deus. Não estou tendo comunhão com o Senhor. Porque eu estou oferecendo para Deus e para vocês aquilo que eu tenho. Só que no meu momento de intimidade é onde eu oro, onde eu leio, onde eu medito, onde eu faço a minha reflexão, onde eu converso com Deus. Aí sim eu estou conectado com Ele, eu estou buscando o Senhor e pegando direcionamento para Deus. Entendeu? Então pega isso, entenda para que você foi chamado. Você foi chamado para ser um empresário? Seja um empresário. Você foi chamado para ser um pastor? Seja um pastor. Você foi chamado para ser uma dona de casa? Seja uma dona de casa, seja a melhor dona de casa. Você foi chamado para ser mãe? Você foi chamado para ser pai? Você foi chamado, irmão, para ser um guarda de rua, um policial, um prefeito, um vereador, um presidente? Você foi chamado para ser um professor? Seja o melhor naquilo que Deus te chamou. Não enfie o dedo naquilo que não é para fazer. Os grandes conflitos da vida de um ser humano, os grandes problemas da vida de um ser humano acontecem porque eles fazem aquilo que não é para fazer. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O que Deus falou para Abraão? Abraão, eu vou te dar um filho, né? Vai ser seu, sua descendência. Aí, o que acontece? O tempo passa. Sara, a esposa de Abraão, pensa assim: eu acho que não vai ser comigo, eu vou dar a minha serva. Aí dá Agar
a serva para Abraão. Abraão tem relação, gera um filho, Ismael, e Ismael se torna uma confusão, um problema sério. Tanto é que se você ler ali Gênesis, você vai perceber que Abraão teve que tirar Ismael da sua casa. Ou seja, Sara fez aquilo que não era para fazer. Deus não pediu que Sara se movimentasse. Tanto é que ao decorrer da mensagem, você percebe que Sara e Abraão têm relacionamento e Deus gera um filho no ventre de Sara. Então você e eu precisamos estar conectados. Eu e você precisamos ouvir com atenção a voz de Deus. Esses dias eu estava trabalhando e eu falei assim: Senhor, já pastoreei muitos anos igreja como pastor titular. O que eu estou fazendo nessa empresa? O que eu estou fazendo aqui? Sabe, a impressão que dava, irmãos, que eu estava errado no lugar errado, sabe? Trabalhando, porque eu falava assim, quando tem pastores abrindo igrejas, pregando, ministrando, ganhando almas, curando, sabe? Salvando, batizando, eu estou aqui, sendo inútil. Olha o pensamento que passou na minha cabeça. Sabe o que o Espírito Santo falou assim? Você não é inútil. Você está aqui sendo trabalhado, sendo moldado para o seu propósito. Eu falei assim, mas não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com o ofício pastoral. Você está sendo moldado, André. Aí o que o Senhor fez eu lembrar? Que aquele trabalho ali é um trabalho temporário. E mesmo nas coisas temporárias do nosso dia a dia, o Senhor está nos trabalhando, o Senhor está nos moldando, nos preparando para alcançar o nosso verdadeiro propósito. O meu verdadeiro propósito é ser um sacerdote. Assim como Jesus, até os 30 anos de idade dele, ele foi um carpinteiro. Porque era um trabalho temporário. Qual era a verdadeira missão de Jesus? Ser o Salvador de todos, o Cristo. E durante 30 anos ele foi trabalhado. Então não reclame. Não reclame do que você está vivendo. Agradeça a Deus. Abra o teu coração, deixa Deus te moldar. E saiba que quando você ouve a voz de Deus, tudo acontece. Se não tem acontecido é porque você tem desobedecido. E isso não é bom. Que você possa ser um servo obediente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com todas as pessoas que estão conectadas comigo, que elas possam ter o ouvido e a mente aberta, que elas possam obedecer quando o Senhor mandar ir para a direita, que elas andem, quando o Senhor mandar ir para a esquerda, que elas andem, quando o Senhor mandar parar, que elas parem, mas que elas possam ser obedientes, para que elas não paguem preço, para que elas não se machuquem na sua caminhada. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor faça a gente entender que nem tudo precisamos entender, mas que tudo precisamos obedecer da tua parte. É o que eu te peço, eu te agradeço. Nos conecta ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, com a palavra fala, ide por todas as nações, pregar o evangelho a todas as criaturas. Você pode ser um evangelista da parte de Deus, me ajudando a evangelizar as pessoas, compartilhando esse devocional com o máximo de pessoas que você puder. Que o Senhor recompense você por essa boa ação. Eu sou o pastor André e eu te abençoo hoje, em nome de Jesus. Te aguardo aqui e até o próximo devocional.